Fala pessoal, sejam bem-vindos ao mais um episódio do Segurança Empresarial na Prática, o podcast da ICTS Security. Hoje vamos com o nosso segundo episódio, né, para falar de segurança logística, né, no Brasil, né, e estamos muito felizes aqui de receber um convidado de peso, né, uma honra tê-lo aqui para falar sobre os desafios, inovações, futuro, né, da segurança logística no Brasil, que é das forças motrizes aí da nossa nação, né? Então, com muita felicidade, a gente recebe aqui Antônio Neves. Bom, Saulo, obrigado pelo convite. Estou muito honrado de estar aqui. Falar de segurança, puta, para um profissional de segurança é sempre muito bom, é sempre muito agradável. E falar agora de segurança logística, poxa, que honra que você me dá em poder estar no segundo episódio do Segurança em Prática. Obrigado pelo convite. Espero estar à altura aqui dos convidados e também da audiência desse programa que já é sucesso pelo que me falaram. Ah, legal. Não, sem dúvida, você já colocou o sarrafo Ah, numa altura aqui que agora o desafio fica do lado de cá, que a gente tem que manter, né? nada. Então, muito obrigado pela tua presença, né? Então, a gente, no Segurança Empresarial na Prática, é trazer, de fato, a segurança de forma estratégica, a prática do dia a dia, como que a gente faz, né? E enfim, mostrar para os nossos espectadores aqui uma visão diferente, né? Dessa arte que é a segurança. Então, vamos falar um pouco disso sobre hoje. Um pouco sobre isso hoje, e acho que a gente começa falando aqui, né, sobre a importância da segurança logística, né, ferroviária no Brasil, né, queria que você explanasse um pouco aí desse teu mundo pro pessoal que não conhece, né, eu estudei um pouquinho, e acho que a gente vai trocando aqui, falando um pouco sobre isso. Legal, Saulo. Bom, tô um ano na segurança ferroviária, saí da bebida, a vida era mais fácil na bebida. Né? Na logística, falaram que é difícil. Na ferrovia, então, meu amigo, é um desafio gigante. Mas é um ano de muita experiência, de muito aprendizado e de muitos desafios, né? Quando a gente olha o Brasil como um todo, não existe um país de dimensão continental sem ter uma logística forte, estruturada, sem ter uma logística que opere de norte a sul, leste a oeste, que escoe o que esse Brasil faz de melhor, que é a produção de commodities. Quando a gente olha commodities como um todo, não dá para desassociar a ferrovia. A ferrovia hoje é o segundo modal na matriz da logística brasileira. É um modal que vem crescendo muito. Tem um marco muito importante, que é o marco da ferrovia em 2021, onde muda o jogo da ferrovia, onde você começa a abarcar capital privado, na iniciativa privada na ferrovia aplicado. Isso daqui mostra que a gente tem um país que vai crescer muito nessa matriz da logística ferroviária e que pouco, ou de forma ainda não estruturada na segurança corporativa, a gente tem avançado. Então, a gente tem algumas ferrovias, algumas operadoras, algumas concessionárias de ferrovia, que não chega a 20. E que dessas 20, ainda muitas operadoras, a empresa a qual eu estou é a maior operadora ferroviária, mas tem de todos os tamanhos, mas que ainda pouco se discute conjuntamente segurança corporativa aplicada. E essa foi uma grande diferença que quando eu cheguei na ferrovia eu encarei. Porque eu estava numa fabricante de cerveja multinacional, mas lá também era logística rodoviária. E quando a gente falava de dificuldades na logística rodoviária, era muito fácil a discussão. Você tem muitos colegas que trabalham com isso e muitos querem compartilhar a sua experiência. Na ferrovia é um pouco mais fechado. E é curioso, e é um paradoxo isso, porque no ambiente logístico, onde você opera com rodovia, você tem alguns caminhos alternativos que você consegue migrar a rota, migrar operação, parar. Você tem variáveis que você consegue dominar. Na ferrovia, não. A ferrovia, basicamente, opera grande parte dela no que a gente chama de singela. É um único trilho, vai e vem. A grande parte da ferrovia brasileira é isso. E você imagina que se algum trem desses parar, todo o restante da cadeia não circula. E não tem contorno.
Não tem não tem atalho, não atalho. tem retorno, E não você está tem... operando num ambiente que não tem proteção perimetral, que grande parte ali das malhas ferroviárias, principalmente São Paulo, né, estão inseridas dentro ou próximo a comunidades, que traz um grau de dificuldade de planejamento ainda mais dinâmico, porque a gente está falando de uma condição social, que acho que é até bacana a gente falar um pouco, a gente está falando de policiamento, a gente está falando da própria estrutura de segurança operando, então, são ambientes mais afastados. E que você tem que fazer a proteção daquele ativo, na circulação daquele ativo, que tem hora programada para passar, não tem muito como sair desse contexto, e que se ele tiver algum tipo de problema, toda a cadeia está prejudicada. Exato. Esse é o desafio da segurança logística ferroviária. Desafio não, desafios, né? É no Desafios, plural né? e que Em plural, caixa né? alta. Em Em caixa caixa alta. alta. Exato, né? Eu trabalhei uma certa parte, né, com logística e eu lembro de um cara super experiente, ele falava assim, é um cara de uma empresa essas das grandes que operam, e ele estava há 40 anos trabalhando com transporte ferroviário. E aí, isso uns 10 anos atrás, ele falou, Saulo, o Brasil chegou a ter 40 mil quilômetros de malha ferroviária. Nós baixamos para pouco mais de 20 mil nos últimos anos, né? A malha foi se degradando, ou seja, degradando e super concorrida, que é o que você fala, um caminho vai, um caminho vem, É e isso. se você Quando tem o caminho vem, né? quando tem, e se você Muitas para vezes é o uma, mesmo. muitas vezes o mesmo, e quando você para uma operação, você para, na verdade, toda uma cadeia, né, que opera ali Que naquele opera. único trem. Então, você trouxe vários desafios, ele falou, cara, trazendo em números, né, os Estados Unidos tem quase 200 mil quilômetros de 191. 191 mil quilômetros, a China 67 mil, a Rússia 85 mil quilômetros, e a gente com 30 mil quilômetros de malha ferroviária. 30 mil, mas não chega a 31, Não chega a 31. né? E desses 31, você não opera nos 31. Essa é Não a grande. opera? Não, você não opera nos 31. Então esse valor então esse número é menor. Tem trechos tem trecho ocioso, né? Isso é normal, é natural. Desses 31 mil, você tem que dividir com carga e passageiro. Né? Não esquece que Ainda concorre. não concorre. Tudo é trilho no final do dia. Né? Exato. Mas nas contas dos 31 mil, tá carga e passageiro. Entendi. E também ramal ocioso. Né? Mas falando de números, né? Grandes números. E aí a responsabilidade está numa companhia grande. Hoje, dos 31 mil existentes, 17 estão homologados na empresa que eu estou e a gente opera em 14. Opera. Sim. Todos os dias. Sem Né? estar ocioso, ou seja, a operação na Opera. veia. Né? Então, quando você coloca isso num cenário Brasil, você vê o tamanho do potencial de negócio ferroviário. Sim. E aí você fala assim, 31 mil quilômetros é muita coisa. É pouca coisa, está degradado. De rodovia, perdão, federal, são 75 mil. Então, até que ponto é tão pequeno assim também? Pensa Entendi. nas rodovias Brasil, tanto com asfaltada, não asfaltada, de todas as condições. Rodovias federais, 75 mil quilômetros de rodovia. Contra, ou juntando, né? São modais que não se competem, se complementam. É importante falar isso. Isso é verdade. Né? Que não tem modal que concorre, tem modal que se completa. Exato. Né? Na logística. A gente fala de 31 mil, de um cenário que ficou abandonado ou que não foi incentivado por muitos e muitos anos. O marco da ferrovia muda esse cenário. Né? Ele permite que entes privados façam Faça investimento. investimento na condição de ferrovias. Legal. E você pega ali no Ministério de Infraestrutura, Transporte e tudo mais, você pega o plano de desenvolvimento ferroviário, que hoje já passa de 280 bilhões de investimento ferroviário. Eu me atrevo a dizer aqui que talvez não haja outro setor que tenha na mesa indicado 280 bilhões de investimento nos próximos anos. Ou seja, uma demanda represada gigante, né? Eu não sei se é demanda represada, mas um cenário de grande investimento futuro. Porque o rodoviário, ele está saturado. Ele já não conecta mais com as questões de meio ambiente, de emissão de gases, próprio deslocamento
pesado. Exato. A ferrovia é um modal que não atrapalha a circulação, ainda que passe nos centros, né? Quando você olha ali para a região sul, você tem o trem passando nos centros, né? Uma questão de desenho de passageiros, né? Mas quando você pega aqui para o sudeste, norte, nordeste, você pega o trem fora da malha do eixo, né? Dos centros urbanos. Urbanos. Então, puta, ele é um modal que acaba atrapalhando menos, né? Você pega uma composição hoje, né, é sabido por todos ali, tem empresas que operam com 80 vagões, tem empresas que operam com 120 vagões. 120 vagões são quase 300 caminhões. Ou seja, poluentes e etc. 300 caminhões, mas pô, então ele diminuiu 300 caminhões? Não, ele não diminuiu 300, os modais não se competem. O transporte rodoviário, né, vamos falar de commodities aqui, vamos falar da agricultura para um terminal rodoferroviário, isso não vai deixar nunca de existir. Trânsito curto, né? Trânsito curto. E você deixa o transporte para longos trechos para o modal ferroviário, com Exato. toda a sua infraestrutura. Eu não sei, os caminhoneiros, todo o respeito que tem pelos caminhoneiros, né? Modal muito importante para o nosso país, é o primeiro modal, né, em transporte. Mas são modais que se complementam. Não se Exato. tem concorrência direta. Eu fico imaginando um caminhoneiro sair, sei lá, do Mato Grosso e até a nossa querida Santos, né? Exato. Somos santistas, Exato, né? pessoal. Para quem não Somos sabe, somos conterrâneos. conterrâneos, né? Descobrimos há pouco. Esse trânsito, né? Essa condição de você sair do Mato Grosso e até Santos, quanto tempo é essa viagem? Um caminhoneiro. Ou seja, a gente vai falar aqui sobre responsabilidade social, enfim, Exato. sustentabilidade, e aí acho que esse tema, Você com pega o certeza, volume disso, você fala assim, pô, não seria mais inteligente, em termos de logística, a gente aproveitar o modal rodoviário nessa condição último trecho. do último trecho? Exato. Ou do primeiro trecho, Ou o né? primeiro Ou o trecho, primeiro trecho, bem como quiser, queiramos, né? sem dúvida, sem E dúvida. deixa esse transporte mais longo para um transporte ferroviário melhor aplicado. Tem cargas que não dá para ir na ferrovia ainda. Talvez nunca dê. Você fala vamos falar de animais vivos. É muito Exato, difícil, exato. né? Vamos falar de eletroeletrônico. Pela nossa condição de país, Sim, né? social, Social, enfim. crime, é um pouco mais difícil. Mas quando você fala de grãos, Não, puta, faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Às não vezes tem, não você tem pega o cara do minério rodando 2, 3 dias para chegar no ponto final, né? arrebentando o caminhão dele, fazendo aquela. E aí você pega o trem. E o custo país, né? Com manutenção de estradas e Exato. etc. Que tudo isso no final vai para o custo do E quantas contribuinte vezes a final. gente já xingou? Fala a verdade, Saulo. A gente descendo a nossa serra, aqueles caminhoneiros assim. Caramba, meu, por que tanto caminhão, né? Exato. Operação comboio, né? Comboio, nossa, quem mora em Santos Quem sabe mora em que isso Santos é. O sabe o que é isso, que é né? isso? A gente está falando do Porto de Santos, o maior porto da América Da América Latina, Latina. né? Que movimenta 25% do PIB do país. E aí estamos falando de muito mais rodoviário do que ferroviário. E de como deixar o nosso país ainda mais competitivo, Exato. porque grande parte do custo dos produtos, da matéria, de tudo, está relacionado ao custo logístico, Ao frete, né? ao frete. Como você deixa isso, como você transforma o país ainda mais competitivo? Exato. E, cara, depois dessa aula, né, Que dessa aula. contextualização aqui, porque acho que faz é muito importante para o pessoal entender o tamanho desse negócio e o quanto ele, porque às vezes a pessoa, não, isso não impacta na minha vida, As impacta, né? pessoas não percebem o trem, Exato. né? Quando eu fiz a migração há um ano atrás, falei, sair de uma empresa para outra, fala assim, trem, pô, a gente diminui a grandeza e importância da logística Exato. ferroviária. Você, é o trem. Cara, o trem é uma coisa apaixonante. A ferrovia é um modal pulsante. E você vê a capacidade dela transitar. Você pega numa malha ferroviária, vamos falar de Baixada Santista, né? Você pega ali 60, 70 trens, às vezes, né, por dia,
né, entre todas as concessionárias juntas. Sim, Puta, 60 trens. Se você colocar 80 vagões, 100 vagões, uma loucura. cara, 90 toneladas cada vagão, faz as contas. É exponencial. Aí você fala que um trem seriam 300 caminhões. Aí você fala assim, vamos colocar 60 trens por dia, né, descendo e subindo. Então, seria 60 vezes 300? É isso mesmo. É isso. Então, por que ocupar toda essa quantidade de rodoviário se você pode potencializar o ferroviário? Exato. E não estou puxando sardinha para a ferrovia, tô olhando para um cenário mais lógico, mais inteligente. Você imagina num porto, você atua no porto, com todos os controles que tem, ISPS Code, todos os controles que tem, 300 motoristas sendo cadastrados para fazer um acesso a um porto. O Porto de Santos, há uns anos atrás, quando eu acompanhava números, era em torno de 10 a 12 mil caminhões por dia. É muita coisa, Por né? dia. E aí você vai incentivando esse modal, você está perdendo capacidade, velocidade, capacidade competitiva, não faz sentido. Não faz Não nenhum. faz sentido, né? Exato. E isso a gente tem que bater muito forte no sentido de não é que o rodoviário não tem a sua importância. Ele é muito importante. E sempre vai ser. E sempre vai ser. É o carro-chefe da circulação. Mas utilizar as modalidades de logísticas, aqueduto, hidroviário, marítimo, ferrovia, Exato. aéreo e rodoviário, de forma combinada, isso coloca o país num outro patamar de competitividade. Sem dúvida. Então não adianta só puxar para o seu interesse. Não, mas foi muito legal essa contextualização, que acho que traz o público para a dimensão, né? Como eu falei, o tamanho que é esse negócio. E aí que começa a prática da coisa. Agora vamos colocar a segurança na prática. Como fazer o planejamento de segurança no meio desses desafios com plural com caixa alta, cara? Comunidade, concorrência com área de concessão, operação, enfim, todas as mazelas que trazem, né? E aí não são só as ferrovias que trazem as pessoas que acabam se acomodando nas áreas de concessão, mas as rodovias também, mas ferrovias é algo muito latente e que impacta na tua operação, como você falou, eu não faço desvio, né? Não. Então, como fazer esse planejamento de norte a sul, de leste a oeste, cara? Saulo, primeiro a gente tem que dar um contexto geral da ferrovia. A ferrovia ainda tem, ela é muito conservadora, muito conservadora. Ela ainda tem tem muita gestão de segurança. O trem é uma das coisas mais tecnológicas que eu já vi, a locomotiva. Ele tem parâmetro de tudo, tem sensor de tudo, você consegue acompanhar em tempo real o que acontece com a locomotiva. A locomotiva. Tá. Mas quando a gente fala para gestão de segurança, na ferrovia como um todo, ela precisa muito avançar no tempo. Ainda tem muita cultura, como é um ambiente que você opera sem limites de perimetrais. Quando você opera num ambiente que é aberto, com todas as variáveis, ainda é muito comum, e é uma característica da nossa área de segurança, acreditar muito no chute, pau, porrada e bomba. É uma característica da nossa área de segurança. A área de segurança ela nasce no seio militar. E isso ainda permanece até hoje, está mudando muito. Hoje tem grandes empresas e até empresas de médio porte já estão acreditando na gestão profissionalizada da área de segurança. Mas eu mesmo sou um caso que eu vim para a área de segurança porque eu tinha servido no Exército. Eu migrei da defesa para a área de segurança privada. Né? Hoje é inadmissível isso, hoje não é automático. Hoje você precisa estudar. Mas a ferrovia ainda é muito conservadora e ainda mantém esses traços. Você imagina a primeira dificuldade e o primeiro desafio que nós tivemos ali quando eu fui estruturar o meu plano logístico ferroviário, segurança, foi colocar gestão nas equipes que trabalhavam no trecho. Caramba. Eu preciso ter meta. Eu vou rodar quantos quilômetros? Eu vou rodar de ponto a que ponto? Se eu tiver uma ocorrência aqui, quem é que atende? Porque é todo mundo. E aí você sabe como funciona o crime. Você é um especialista em segurança. Você sabe que tem muitos crimes que acontecem para desviar o foco. Isso é normal e natural.
E aí todo mundo atendendo aquela ocorrência e de repente a outra que era interessante. Então, não é deixa que eu chute e alguém vai chutar. Não, eu vou chutar. Esse trecho aqui é meu. Então, o primeiro momento ali foi trazer equipes de segurança através de empresas sérias, né, olhar empresas robustas no mercado, que tivesse condição de trazer um plano de gestão, olhar o ser humano, né? Aquele vigilante está recebendo de forma correta, aquele profissional que está no teu time, que garante o teu sono, ele está com todos os benefícios de acordo com a legislação. Caramba. O O básico. básico, o básico, porque é tão automático que as pessoas se perdem no Se perderam. básico. E num ambiente que é muito desafiador, você olhar para o ser humano é o ponto de virada. Porque a pessoa só vai cuidar do interesse de outra se ela entender que estão cuidando do interesse dela. Então, começa ali. Depois você coloca empresas, e esse foi um desafio, empresas mais robustas de mercado, que têm essa aptidão da gestão, falando, ó, e se a gente fizer assim, fizer assado, começa a ter planos de discussão da forma de operação. E a gente foi colocando essas camadas de controle. Então, hoje, quando a gente fala de planejamento de equipes, a gente sabe, assim, em 2, 3 cliques, aonde está cada equipe. Quando a gente tem uma emergência, um ataque, um vandalismo Uma numa composição. composição, a gente sabe qual equipe está mais próximo. E a mesa de operação destaca aquela equipe. Antes ficava ligando, grupo de WhatsApp. Quem está mais perto? Não, deixa que eu vou. Não, eu estou mais perto. Então vamos nós dois. Não, não é vamos nós dois. Ah, tem que ter uma central coordenando isso. Então montamos uma central de segurança para poder coordenar a atividade de gestão das equipes de campo. Pegou a ocorrência, resolveu? Legal. Tem alguém que está numa condição suspeita ou que de alguma maneira foi preso, né, está detido ali pela equipe de segurança privada que estava cometendo algum ato. Vamos verificar se essa pessoa que agora está preso, se já tem algum histórico na nossa mesma operação, porque você mostra que é É um continuado. ofensor É um contínuo, né? ofensor contínuo. O cara vive do crime ferroviário. E isso, até então, não se tinha, assim, de forma sistematizada. Então, esse primeiro ano foi profissionalizar essas equipes, né? E o que a gente vai fazer agora, olhando como gestão de segurança? Trazer tecnologia. E aí, é muito curioso, quando a gente fala de drone, para a ferrovia, aplicada à segurança, parece uma invenção do próximo século. É uma realidade, né? Não, já está aqui. Tem que operar. Ah, mas o drone não opera na chuva. A gente está discutindo drone. Esse é todo o arcabouço tecnológico. Não pode ser isso, né? A gente tem que pensar segurança de maneira solução, de maneira integrada, de maneira robusta. Sim. E no plano que a gente tem, é muito dinâmico. Plano de segurança na ferrovia, ele não muda semanalmente. Ele muda 2 dias, 3 dias. Os ofensores, eles mudam de território com a presença de segurança. E a maior dificuldade que tem na ferrovia é exatamente essa. Porque você não tem limites, você não tem perímetros definidos. Você tem grupos que você está monitorando, ambientes que acabam florescendo manchas criminais, que você coloca mais ou menos recurso. Mas quando você coloca mais recurso, a mancha criminal Migra. migra. E você também tem que migrar, e esse é o desafio do gestor de segurança na ferrovia, e talvez na logística, é migrar antes da mancha, para você ser preventivo. Fazer essa E predição, isso, né? e não é adivinhamento, Não. não é adivinhação, adivinhamento, como queira chamar. Isso aí é predição. Exato. E na ferrovia, estava até falando hoje com um colega, na ferrovia a temperatura muda o ambiente. A temperatura muda, chuva muda, calor muda. Quando você tem ambientes que estão mais adensados, que você tem um clima mais quente, as pessoas vão naturalmente para fora das suas casas. E que é muito próximo da ferrovia, você tem risco de atropelamento, você tem o risco do próprio incidente de vandalismo, você tem o risco de parada de circulação. Quando você está na chuva, você tem menos circulação, mas você tem as condições climáticas.
a composição derrapar, né? Exato. Escorregar, né? Isso acontece. Cair uma árvore, interromper a circulação. E não importa Sabotagem. sabotagem. E não importa o cenário. Não importa chuva, sol, calor, frio, não importa. A segurança vai estar lá. Então, hoje, um ano depois, a gente tem tantos parâmetros que a gente foi aprendendo ao longo e capturando essa massa crítica de informações que a gente consegue ser mais preditivo e mais assertivo nas escolhas. E é importante também falar que o cenário socioeconômico também muda, ele não fica estacionado. E num ambiente que você não tem controles perimetrais, o ambiente diz muito e que influencia demais a forma de você operar. E não importa como o ambiente vá se comportar, a segurança vai estar lá. Exato. Você falou uma questão interessante, né? E tem uma questão também cultural, né? Você tem o adensamento ali De de comunidades, comunidades, etc. de moradores, não Hum, necessariamente comunidades. Exato, não, moradores, né? Ou seja, você falou, parte da ferrovia passa em grandes centros ou pequenos centros, cidades, ela corta, né? E aí, dependendo da região do país, dependendo da situação, você pode ter ou não um problema. Então, tem até isso, né? Não é que toda a área de concessão que talvez seja próximo de moradias é um problema. Não, Não. porque tem uma questão Você tem, socioeconômica do local. você tem, tem alguns trechos ferroviários que se a pessoa abrir a janela muito, muito forte, ela vai perder a janela. Bate na Vai composição. baixar a composição, Isso né? é. E não necessariamente a comunidade, Exato. né? Mas invadiu a área de domínio. Em algum momento, talvez tenha sido a área de tenha sido uma comunidade. Não sabe que a ferrovia, no Brasil, ela está mais de 100 anos. 1854. 1854. Você fez a lição de casa. Isso aí. Convidado de garbo e elegância, eu não ia poder Não sem ia poder, estudar, não ia, né? né? Então, e você tem trechos que é tão inóspito que a única coisa que você vê pro lado é verde, verde, verde. Mais nada. E essa é um pouco do que a gente tem na ferrovia. E por outros lados, você está dentro de centros urbanos, né? Você pega Curitiba, você pega Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? Basicamente, você passa com trem onde, pô, no meio ali do centro urbano, É né? verdade. O pessoal dá um tchauzinho para circulação, para composição, né? Por outro lado, aqui no estado de São Paulo, você já passa por uma condição um pouco mais periférica, periférica de cidade, não periférica de periferia. Sim. E você pega Mato Grosso, é só plantação. Cana, o soja, o milho, 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 e a composição passando no meio. E não importa onde, o que seja, é o Ah, trem passando. e a segurança tá lá, E a né? segurança tá lá. E acho que o grande desafio, né? Você falou, esse primeiro ano, estrutura, governança, organização, né? Enfim. Política, Exato. procedimentos, forma estabilizar e saber o que precisa ser feito. E agora é a versão 1.0. Eu falo que primeiro ano foi só alicerçar. Foi só colocar a estrutura, né? Alicerçar, fazer os pilares, entender como continuar no cenário atual. Mas aí muitas pessoas falam assim, poxa, não se tinha nenhum trabalho de segurança? Tinha um trabalho de segurança que em algum momento fez muito sentido, que não se atualizou. Esse é um grande problema do gestor de segurança. Por vezes ele acaba deixando a coisa do jeito que está, ou por falta de incentivo, ou por falta de investimento, ou porque ele não quer, talvez, se acomodou, e a sua estrutura para no tempo e não atende o negócio. Os desafios contemporâneos, né? Exato. E a ferrovia, aquilo que você falou, é um desafio vivo. A cada 2, 3 dias você tem que mudar o teu plano, porque de fato. Você acorda com uma realidade, com seu plano ali, e possivelmente você vai mudá-lo no meio do dia. Ou porque choveu, porque interrompeu, porque teve um acidente, ou porque teve um ataque. Logística é muito dinâmica. Sim, E a ferrovia ainda deixa isso mais aflorado, porque você não tem desvios. É o exato, único caminho. exato. É um baita desafio. E
Acho que pegando o gancho, né? A gente falou de inovação e tecnologia. O que que você pensa hoje, assim? Porque que você falou, o pessoal fala, trem, cara, Que que é isso? isso? Né? Não... E aí É quando negócio você passado, né? Velho pô, Oeste. 170 anos aí Putz, da primeira da primeira ferrovia e que aquelas tinha 12 quilômetros. é isso, né? Barão de Mauá, né? É, isso Enfim, aí. toda essa história que em tese não se atualizou, muito pelo contrário, a gente falou aqui, né? Ela cresceu, depois ela encolheu, foi degradando, problemas de ligação, né? Bitola irlandesa, bitola indiana, bitola, enfim, que não, né? Um sistema que não se conversava, né? Entre eles. E aí a gente Hoje fala superado já. hoje já esperado, né? Mas era um problema quase Sim. que Crônico, intransponível alguns anos claro. atrás. Você vem com um trem que tem 1,60 m de bitola e aí você vai na linha que tem 1,60 m Ca- por 1 metro. Parou ali. Razões óbvias. Não, Exato. Aí não vai. você tem que Né? transbordar. Olha Eu que de 1 m loucura. para 1,60 m. Não Não vai vai. seguir. Exato. Ninguém pensou isso de forma organizada. E aí a gente fala, pô, inovação e tecnologia, segurança eletrônica voltada para trem, para ferrovia. Você, cara, não dá para imaginar. Então, o que que hoje, você que está nesse mundo aí, que é muito ímpar, o que É que você. muito ímpar. Bom, vamos entender o contexto do trem, né? A única coisa energizada numa composição, locomotiva e vagões, é a locomotiva. O vagão não é energizado. Não tem ponto de energia no vagão. Só por tração. Logo, não se liga nada eletrônico, elétrico, né? As pessoas falam assim: ah, mas tem agora placa solar, não sei o quê. É legal, tem. Mas aplica isso em larga escala. Se você está falando que um trem tem 80, 100, 120 vagões, imagina você colocar placas solares em 100 vagões. O custo disso vai lá em cima. Não dá ROI. Viabiliza o negócio. Viabiliza. Você tem que buscar a viabilidade do negócio. Sim. Então, essa é a primeira dificuldade da aplicação da segurança eletrônica na prática. Então, você passa para um cenário que as soluções de segurança eletrônica elas vão estar muito mais fixas do que com equipamento. Então, eu fico imaginando que locais precisam ter checkpoints para você proteger aquilo. Então, começa já de uma premissa que você não tem proteção eletrônica 100% em toda a sua composição. Você pode aplicar drones. Puta, a gente estava num projeto de fazer uma caixa que abria da locomotiva, que saiu drone e tal. Aliás, o pessoal que vai assistir aqui, né? O pessoal da Aeroscan que estava fazendo Legal. buscando essa solução, mas que também, legal, você faz isso em uma, você tem mais 1.500 composições, você vai ter 1.500 drones. Como é que o drone, imagina, o drone ele tem uma capacidade de voo 2 quilômetros, às vezes, 3 talvez, né, já com risco. Sim. Então, se ele sai do ponto A e a composição continua, ele chegou no final da composição, 2,5 km. Quando ele vai voltar para o ponto inicial, já são 5. Ele Exato. não volta. Exato. Puta, então vamos colocar uma outra locomotiva para receber o drone. Então começa a ter dificuldades que a aplicação não é tão óbvia assim. E junta isso a você operar numa área que não tem delimitação perimetral, que você não tem ligação de luz elétrica, mas aí você poderia aproveitar o painel solar. Então o que eu imagino na ferrovia é que você tenha centrais de segurança, e aí olhando ferrovias como um todo, monitorando a todo tempo os equipamentos, as locomotivas, ou observando a circulação dela, Tá. e tendo pontos de controle ao longo de trechos, baseado, e aí entra o dinamismo da operação logística e a eficiência do gestor, dele enxergando as manchas críticas dele e adequando essas manchas críticas com as proteções de segurança eletrônica, aliado às equipes de pronta resposta e segurança no trecho. Então é um balé. Sim. Né? Não tem outra, e olha que eu estou estudando isso há 1 ano direto, conversando com vários especialistas, já apareceu de todos, assim, fala assim, vamos colocar placa solar nos vagões, legal, você vai conseguir? E o que a gente vai ganhar com isso? Exato. No final do dia, você está transportando commodities que você tem um valor agregado diminuído, mas que a consequência de um ataque é muito elevada.
Esse equilíbrio não é fácil calcular. Calcular esse equilíbrio para que É, tenha retorno, né? exato. Então, se a gente coloca inteligência, equipe de investigação, equipe de dados. Hoje nós temos um cientista de Eu dados. ia falar exatamente isso. Gestão orientada por dados, né, Por na dados. segurança. Nós temos hoje um cientista de dados na operação de segurança. Não é que ele adivinha, ele faz a predição. Ele pega os parâmetros que ele tem, a massa crítica de informação, então ele junta aqueles parâmetros e fala: olha, a tendência é essa, em tal, tal, tal. Mas acerta 100%? Não. Pô, claro que É não. com base em É com base. estatística. E aí, Né? né? Vai ter coisas que vai dar muito certo, vai ter coisas que vai furar. E a hora que furar, você tem que ter pronta a resposta. Exato. Agora, nunca vai deixar de existir a segurança humana, junto com a segurança eletrônica e principalmente a área de inteligência. E aí a provocação que a gente tem que fazer para a área de segurança como um todo, a área de inteligência, trabalhar dados, entender dados, juntar as informações. E tem muitos gestores, e essa é uma crítica que eu faço muito forte para os gestores, largar o Excel. O Excel Exato. tem sido a maior ferramenta de, não, eu estou controlando as minhas ocorrências. Cara, esquece isso, você tem que controlar os dados. Exato. Esses dados têm que estar controlados, gerenciados dentro de um BI que alimente a estratégia da operação de Se você segurança. tiver os dados, se você tiver os campos alimentando, o BI é só uma máscara. Exato. Se você tiver todas as informações ali que você precisa para o seu negócio, e todas as informações é você que define, né, é o que te importa, Aquilo que tudo bem que é claro, relevante porque para as você. pessoas falam, o que são todos, né? Todos são todos os parâmetros que você precisa. Exato. Se você juntar aquilo lá, o BI é sua máscara, né? Exato. Ah, hoje eu quero ver por nome, por trecho, por tipo de composição, né, por tipo de ocorrência, seja lá qual for. E até a questão, você falou, o clima influencia na ocorrência. Então, assim, Determinado tipo de temperatura ele traz mais mais. elevada, ele vai ter uma condição de impedir a circulação do trem. Ficou muito quente, aqueceu o trilho, ele para. Então, porque você É um tem mecanismo de um segurança. mecanismo de segurança, você tem uma questão de flambagem, né? O trilho se deformar. Sim. Composição parou. Parou aonde? Porque ele Qual o pode, local mais seguro? para ele fazer aquela parada. E Exato. até aquela parada, como é que ele vai até lá, ainda que esteja numa condição de elevada temperatura? Ele vai parar no pátio, vai parar no local. Se ele não tiver condição de andar, não tem, assim, tá impossível. Tô no trecho. Tô no trecho. Qual é a sua equipe que vai fazer o autoguardado para aquela composição? Porque Que se nem é ela, rodoviário, que né? nem a rodoviária, porque se ela for atacada, a recuperação vai ser mais demorada ainda. Exato. Cara, você falou isso e a gente conversa muito isso internamente, né? Assim, gestores de segurança, quem não souber analisar dados, quem não for, né? Quem Tá não gerenciar, fadado, tá né, a sua operação por fadado dados. a aposentadoria precoce. Exato. Não vou nem falar de sair do mercado. Mas é isso, porque a gente tem que sair, né, de correr atrás, né? Eu falo que você ficar fazendo gestão em Excel é notícia de jornal velho, né? Acabou, já Tem passou. gente ainda que não tá nem no Excel. Muito, Opa! Tem muito. gente que faz gestão de ocorrência por e-mail, né? É, Não, mas eu mandei um e-mail lá pro cara lá. Que cara? Não, o cara lá, que cuida disso. isso. Cara, Eu mandei o e-mail, se o cara recebeu, problema já não. dele, Exato, né? exato. Então Não, isso é e o um. WhatsApp? Mandei no WhatsApp do cara, pô, ele não. Pô, não dá, né? Exato. E aí, um outro ponto, né? A gente falou de tecnologia, inovação, enfim, um pouco dessa gestão inteligência, orientado por dados. E aí a gente falando sobre responsabilidade social, né? Falar um pouco de ESG dentro da tua operação. Né? Você é um cara que traz muito alguns pilares aqui na tua fala também e por te acompanhar. Então, a parte de governança, a parte social, porque, pô, tem os nossos operadores, né? Os nossos vigilantes no trecho, então as pessoas, enfim, toda essa gestão. Como que hoje, né, na ferrovia, vocês trabalham essa questão? Né? Porque tem a questão das comunidades, tem vários stakeholders aí que você tem que, Envolvidos, que, né? você tem que gerenciar e fazer esse link, né? Eu disse até no último episódio, né? Que a gente é muito, nós da área de segurança, a gente é link, né? A gente acaba, pega esse aqui, que conversa com Conexões. esse, e a gente, para fazer o negócio girar, né? E como que você faz isso hoje em dia? Vou até aproveitar aqui
falar do livro aqui. Esse Opa! livro aqui, ó. Agora é a hora do meu Por jabá favor. aqui, ó. Eu já vou colocar Ó, aqui aqui, ó, nas vou duas fazer câmeras aqui, o ó. jabá, ó. Ó, esse livro aqui, eu fiz uma. E aí eu já chego no ESG aplicado à ferrovia. Vou deixar Mas aqui tem enquanto você muito, fala. né? Mas tem muito do. Deixa aqui esse livro aqui. Ele foi uma grata experiência que eu tive. Adalberto Benhaja escrevemos esse livro juntos. Eu lembro do primeiro sábado que a gente estava. A gente começou a falar na semana e no sábado a gente marcou uma reunião para falar do projeto. Vamos escrever? Não vamos? O que, que vai fazer? Começar a desenhar. E aí a gente ligou naquele momento para um cara chamado Christian Visval. Conheço. Já ouvi falar. Já ouviu falar? Já. Um maluco, né? Um maluco. E a gente ligou, pegou o cara, tava de cueca em casa. E a gente ligou no vídeo mesmo, né? A gente gosta de fazer bagunça, né? Surpresa. Surpresa. Cris, a gente tá pensando aqui, a gente quer escrever um livro. Aí ele falou assim, animal. Eu não sabia o que era, por que ia ser, como ia ser, nada. Ele falou, animal, show, vamos fazer. O que que você acha? Aí ele falou, tem que ter um tema, tem que ter um motivo, tem que ter uma história. Pô, tá ficando Tá ficando difícil difícil esse essa aí. negócio, né? Mas ele deu vários insights. E foi o primeiro cara a apoiar ali, integralmente ali, fora as nossas famílias, Exato. esposas, né? Na época o Adalberto não era nem casado. Que legal. Foi o cara que apoiou. E aí tem muito aqui nesse livro de intraempreender e empreender. E aí uma visão de você estar dentro de um CNPJ e você ter o CNPJ. Essa discussão. Aqui tem uma discussão, um exercício aqui do que a gente fala das nossas experiências de vida. Muita coisa que não deu certo, muita vez. E por que eu estou te falando isso? Porque a primeira conversa que a gente teve do livro foi exatamente trazer as nossas experiências. E na minha última experiência, lá na indústria da cerveja, isso era muito forte. Como é muito forte nos dias de hoje. A gente começou a olhar a segurança aplicando ali. Puta, teve um projeto nosso que a gente inseriu mais mulheres na segurança. Isso é importantíssimo. Demais. A gente leu o anuário da segurança, aquele que vem. Na época tinha 9,7% de mulheres. É que absurdo, Baixíssimo. baixíssimo. Aí fomos olhar, eu falei, deixa eu olhar na minha operação. Tinha 12. Meu, que absurdo. Quando eu saí de lá, tem um ano isso, tinha 52% de mulheres Olha aí. em mais níveis operacionais, mas também olhando ali nível gestão. A gente fez ali uma aplicação, estou falando ainda da experiência anterior, para chegar no quanto isso é forte, Sim. né? E você pegou já nas minhas falas. A gente colocou armas não letais, porque nem todo ofensor é um criminoso. Exato. E mesmo que seja o criminoso, você não tem que usar o último recurso, que é tirar a vida da pessoa, se você utilizar uma arma letal. Puxa, você tem o uso progressivo, o uso proporcional da A força. força, e vai escalando. O comando de voz já é um aviso, né? Já é a primeira etapa, né? Para lá, é comando, né? E o último estágio é a arma de fogo. Exato. Tudo deu errado, arma de fogo. O que a gente vê na segurança? Coloca a arma de fogo, não treina o vigilante, e se ele usar de forma indevida, o problema é dele, pune, e ele vai responder isso aí sozinho na justiça. Isso não é certo com ele. Então, olhar para esse lado desperta pilares de direitos humanos. Quando a gente implantou lá na antiga motos elétricas, foi uau, foi sensacional. Eu estava num dia muito, muito pé da vida. Falei, não quero falar de segurança hoje, não sei o que lá. Estava aloprado, fui no shopping com a minha filha, lá no shopping de Indaiatuba, moro no interior. E aí eu cheguei lá, vi uma moto do vigilante. Cara, vou falar o nome, não tem problema, né? Da Cicloway. Um abraço lá pro Adriano, cara fantástico. Eu vi lá aquela moto, sabe aquela moto elétrica com sirene, todo o negócio. Falei, pô, não era para falar de segurança hoje, mas, pô, Mas- fantástico isso aqui. E aí eu fiz um post na minha rede social falando, pô, parabéns pro Shopping Indaiatuba, tal, marquei. Pô, a Cicloe entrou em contato comigo, falou, quer fazer um teste? Quero, óbvio. Vamos fazer uma POC, óbvio. Fizemos lá, implantamos. Puta, foi um puta sucesso.
né? Então, Legal. são pequenos passos que a segurança tem e pode dar, que está muito relacionado à sustentabilidade, muito relacionado ao que hoje a gente fala ESG, e já mudando, né? O ESG já está mudando até as 3 letrinhas, já está até mudando. E que mude para melhor, né? Sim, Para que seja cada vez mais amplo esse conceito de você cuidar das pessoas. E aí a gente vai para uma ferrovia, que agora a guerra não é mais uma guerra que está dentro de um perímetro. Você passa, não sei nem se é guerra, é a realidade, é o desafio diário, né? A gente fala guerra porque você trabalha todos os dias, tem situações que você tem que refazer isso várias vezes. sim. E que para você poder colocar o teu plano de circulação, ok, cuidar da segurança de forma sustentável, você não tem mais que influenciar só pessoas internas ou a tua própria equipe de segurança. Você tem que influenciar também, engajar relações com a comunidade, relações com autoridades públicas, para que você faça dentro daquele contexto, que você consiga equalizar todos os interesses daquele contexto. E quando eu falo interesses, é interesses de convivência. Sim. Não é interesse no sentido ruim da palavra. Pejorativo, Não, não é né? É isso. interesse É comum, né? interesse comum. O trem está passando num local em que aquela comunidade precisa de uma passagem. Por que não fazer um viaduto? E como você pega aquela necessidade daquela comunidade e traduz em atividade? Então, a área de sustentabilidade é uma área que ela tem que ser muito parceira da área de segurança. Ela tem que estar muito alinhada com a área de segurança. O trem, ele anda 24 horas. E é, e é uma condição de segurança do trem por toda a sua, por toda a passagem de nível, né? Passagem de nível é essas transições, ou por todo o cruzamento, acionar a buzina. Você imagina 2 horas da manhã o trem acionando a buzina dentro de uma comunidade. Exato. Que tipo de compensação você leva para aquela comunidade no sentido de proteção acústica, no sentido de puta, como é que eu faço cancelas para evitar o excesso de buzina? Como é que você treina o maquinista para que ele faça a buzinada, a buzinaço dele dentro de um padrão, né? Não fique, né? Seja empático, né? Seja empático ali, puta, dá uma, não precisa fazer 5, 6, 7 vezes. Exato. E tudo isso é o time de segurança, é o vigilante lá na ponta, atendendo as ocorrências e estando no terreno que ele captura ali o que está acontecendo, É um ponto de de captação de captação demandas, de né? demanda. Ele não vai tratar, porque ainda mais num ambiente é, mais hostil, o vigilante, a força de segurança pública e privada, ele não é uma força muito bem recebida, mas ele é aquela força que vai levar a informação para quem vai tratar. Exato. E aí você tem toda essa costura municipal, estadual, com os líderes comunitários, com a sua própria operação. Como é que você equilibra para tudo isso dar certo? Porque se você não equilibrar, gerar um desequilíbrio, o trem não vai passar. É simples, não tem mágica. Assim, a nossa operação incomoda, eles nos incomodam de alguma forma, né? Eles vão atrapalhar a operação, sabotar, e, enfim. Você tem que E buscar você tem que esse buscar esse convívio. equilíbrio, É, né? Porque o trem não vai deixar de estar ali, a exato. comunidade não vai deixar de estar ali, e todos terão que se conviver ali em harmonia. Exato. Então, puta, que tipos de ações que você olha com um olhar mais social, que você gera um maior engajamento e maior empatia para os dois lados? E aí tem muito gestor que olha essa condição do olhar social, né? Tem essa percepção do olhar social, melhor colocando aqui, que não é tão fluida, que é meio amarrada, para alguns talvez não fazem sentido, e tem que fazer sentido, Não, tem que ser genuína, tem que ser porque genuíno assim, não é só uma questão, é uma questão também pró-business, né? para business, né? Porque você tem que fazer, tem que ter esse olhar e entender que isso vai proporcionar um Mas, mas resultado. muito mais no olhar do impacto que você causa naquela Exato. comunidade em que você está inserido. Fonte de emprego, fonte de melhoria, fonte de desenvolvimento social. Tem pessoas que têm uma mobilidade mais reduzida,
precisam trabalhar, não tem a questão do transporte público e você está ali trabalhando. Por que não aproveitar? Aquela pessoa quer trabalhar. Sim. Que nível de curso, desenvolvimento cultural você pode levar para aquela comunidade para que ela, inclusive, se torne um funcionário seu? Esse é o nível de engajamento de um profissional de segurança que ele tem que ter essa percepção e levar para as áreas internas esse tipo de discussão. A nossa empresa, onde eu estou inserido hoje, ela tem esse olhar muito profundo. Que Ela já bacana. tem isso já na veia. Então, essa discussão da área de segurança, de proteção, com a área de sustentabilidade, ela já é mais, ela já é mais fluida. Mas ainda assim você tem oportunidades de você ainda desenvolver e explorar ainda mais. Sem dúvida. E, de novo, quem está lá no trecho, quem está lá no dia a dia da operação, capturando 24 horas, é a equipe de segurança. Se o teu vigilante, se o teu guerreiro que está ali 24 horas segurando a operação não tiver esse olhar, ele não vai capturar a informação necessária. Exato. E por vezes, e aí é o que abala qualquer situação de relação com comunidade ou qualquer relação, qualquer engajamento, quando a equipe de segurança não está treinada adequadamente para fazer o seu papel de segurança, que ela atua fora dos parâmetros, fora dos padrões que se esperam. Isso, infelizmente, na segurança é necessário treinar, treinar, capacitar e falar todos os dias. Uma Não, catequese, né? é uma catequese. Né? O homem está lá, está exposto a todas as condições climáticas, está exposto ao risco, está exposto ao perigo, não está bem com ele mesmo, não está bem com a família dele. É um ser humano. Né? É um ser humano. Então, o gestor ele tem que ter esse olhar que nem sempre, todos os dias, aquele profissional ele está preparado para todo tipo de atividade. E isso é difícil olhar. Exato, ainda mais numa operação gigante como essa, né? Exato. Então, como que você consegue ter braços para ter esse Para olhar? Então, permear toda a você operação. tem que estar muito organizado, muito estruturado, como você vem fazendo. Você falou, cara, o primeiro ano é alicerce, né? Alicerce. Então, bacana. E, e um ponto aqui para falar, né? Acho que do impacto financeiro, como que a segurança hoje consegue impactar o negócio, né? Como a questão do resultado. Muita gente fala, não, a segurança é fazer lá, é o vigão na ponta, né? Enfim, e a gente é muito mais estratégico que isso, né? Então, Muito hoje, como mais. que você olha, né? Como que dentro da tua gestão, de onde você está inserido hoje, a segurança consegue impactar o resultado financeiro da companhia ou uma estratégia operacional da companhia? Como que vocês olham isso lá? A pandemia foi muito ruim para todos nós, para o mundo inteiro. Exato. Mas ela trouxe uma coisa que a área de segurança era carente, que era se relacionar mais. Muitas lives, muitos treinamentos, muito tudo. CT Segurança, hoje CT Hub, ele trouxe, ele trouxe muito forte a questão da disseminação de conteúdo. E nesse sentido, a gente tem um colega, Gustavo Dietz. Ele fez quase um mantra, né? Mas ele colocou a frase dele, né? Na história, que é tirar o gestor de segurança debaixo da escada. Gustavo Dietz foi uma das primeiras pessoas a falar isso. E a gente atribui a esse jargão, talvez Sim, um mantra, a ele, né? Tirar o gestor de segurança debaixo da escada. A segurança ela está inserida na estratégia da companhia. Ela está inserida nas discussões de negócio. E no setor ferroviário, isso ainda é mais latente. Principalmente em companhias que têm papéis, que é cotado em bolsa de valores, você tem uma operação que tem a maior fluidez, você tem uma operação que ela permite que não tenha nenhum tipo de embaraço, seja ele por conta operacional ou por conta de segurança, vandalismos, ataques, isso faz com que a companhia fique ainda mais rentável, porque ela fica mais produtiva, com todas essas variáveis que a gente já discutiu. Então, se ela está mais produtiva e ela tem um impacto de papel, ela é cotada em bolsa, ela vai ter um olhar do investidor de maneira diferente. Tendo um olhar do investidor de maneira diferente,
meu amigo, fica cada vez mais factível, fica mais perceptível a importância da segurança para aquele negócio. Nessa empresa que eu estou hoje, a gente viu algumas recomendações, né, de mercado falando sobre isso. Então, um dos poucos cases que a gente vê aplicado na segurança de maneira tão clara e de maneira que não é o gestor de segurança traduzindo, mas são especialistas em investimento traduzindo que a área de segurança, de alguma maneira, né, no enfrentamento, no plano estratégico, na forma de operar, alterou ou desencadeou melhores resultados para a companhia, porque isso é produção Sensacional. na veia, né? Então, o convite que fica aos colegas, aos gestores, faça seu plano de segurança, estruture sua equipe de segurança, estruture seu plano de negócio e sente na mesa da alta diretoria para falar da importância que segurança não é custo, segurança é investimento. Só que se você olhar pelo viés custo, a discussão já começa errada. Exato. Você falou, né? Garantir uma operação segura, fluida, com baixo risco, longe de ofensores, sabotagens, enfim, tudo isso que a gente conversou nesse episódio aqui, garante uma maior produtividade da empresa, olha só, e ela acaba tendo seus papéis mais valorizados e muito mais atraente para investimento. Então, Sem dúvida. Isso é como resultado na veia. isso é segurança na prática, É. né? Você falou de operação com baixo risco. Não, a operação continua de alto risco. Exato, Os exato. níveis de controle Vocês que que aprimoraram mitigam, e que né? mitigou o risco. Exato, não, tem Mas razão. se você tirar os controles, o risco está lá. Ele tá lá, Ele está presente lá. exato. Ele está na vigília, Esperando esperando a a oportunidade. oportunidade. Então, quando você falou em estrutura, governança, gestão, inteligência, gestão orientada por dados, né? Então, Em predição nenhum e momento aqui a gente planejamento. falou de enfrentamento. Exatamente, Isso é consequência. exatamente. E a gente não quer. Estamos dentro de um plano de um gestor, ele tá lá, né? A gente Ele estuda, existe, existe, até porque a gente mas ele é o último recurso. totalmente. Todas as outras etapas falharam. Exato. E o foco é prevenção. O foco é prevenção. É prevenção. E E acho que. resultado. E aí o resultado Ele é a consequência. impacta financeiramente na companhia. Então, assim, uma aula de como segurança empresarial, né, impacta o Nada resultado de da aulas. companhia. E por fim, acho que até para a gente encerrar aqui esse bate-papo que foi excelente, sensacional, como Voou que o tempo, né? voou, não, já fui, Eu vi já aqui. subiu as Já plaquinhas subiu ali, ali, ó, então eu o tenho auditório levantando que as no plaquinhas. último eu acabei estourando os 6 minutos, tomei um puxão de orelha, porque eu vou falando, eu sou A que gente nem se você, a empolga gente é junto. apaixonado e aí o Isso. negócio vai, né? Flui, né? Apaixonado por segurança, o negócio sai. Então, e aí, diante de tudo isso que a gente falou, cara, desafios, o que você vê para frente, o que você planeja, tanto para a segurança na ferrovia, enfim, onde você está, o que você traz de mensagem final aí? Legal, obrigado. Bom, para a ferrovia, né? Vou fazer de dentro para fora, né? A ferrovia eu vejo uma área que está em plena expansão. Eu vejo um mercado pulsante que o Brasil vai receber muito investimento. Então, fica a dica para os gestores de segurança, se aprofundem no tema, vão buscar vão buscar profissionalização, vão buscar entender o negócio. Ferrovia é algo que vai crescer muito no Brasil. Na matriz logística brasileira, ela tem uma projeção hoje de 25% para 34%. Isso até 2035. Quase 10% de Quase crescimento. 10% de crescimento. 280 bi. Na mesa para investir. Então, não estou falando da empresa, estou falando do mercado. Sim. Então, é um mercado que vai crescer, que vai gerar muita oportunidade e que as pessoas ainda não estão pensando segurança de forma estruturada, como a indústria já está pensando. E aí fica aqui de desafio a gente buscar esse crescimento junto, né? O que será que o mercado, a indústria de segurança pode trazer? Hoje eu estou como presidente da ASIS no Chapter São Paulo. Faço convite a toda a audiência aqui a entrar lá no site, se filiar, se cadastrar, participar das discussões que são muito ricas. A ASIS International, ela hoje tem 34 mil associados no mundo inteiro
E grande parte das diretrizes aplicadas na segurança nascem nessas discussões que se transformam em guidelines, né, em registros, em procedimentos que são aproveitados para todo o mercado internacional. Então não precisa inventar roda, mas precisa discutir a roda, Exato. né? Ver o quanto ela fica mais eficiente. Então já fica o convite a toda a audiência aí também, ASIS.org. Lá se conhece, se fizer sentido, se afilie e participe dessas discussões. E a minha mensagem final aqui é que cada vez mais o nosso mercado precisa discutir a segurança de forma estratégica. Colocar a segurança na prática de forma estruturada, planos de negócio, saber que o chute, pau, porrada e bomba não tem mais espaço nos dias de hoje. Ele pode acontecer, mas tem etapas que precedem o planejamento, a estrutura e cuidar das pessoas. Não necessariamente nessa ordem, porque as pessoas têm que ser o centro de tudo. Então fica a minha reflexão para a sua audiência. Muito bom. Te agradecer a oportunidade de estar aqui, né, nessa troca de ideias e convidar a todos que permaneçam aqui no canal, Exato. né, participem, porque Saulo aqui é um cara, a gente está falando um pouco antes de começar, é um cara que conhece muito de segurança. E te parabenizar por essa iniciativa, Saulo. Obrigado. É um projeto feito a várias mãos dentro da ICTS, como eu falei, então, e muito bacana de ter aqui, né, engrandecendo esse projeto. A gente está fazendo uma série de logística, né, esse ano, são 4 episódios, esse é o nosso segundo episódio dessa série, então convidar todos aí a entrar no nosso canal no Spotify, né, da ICTS no Spotify, Segurança Empresarial na Prática, no YouTube, vai ter link acho que no CT também, enfim. CT tem todas também, né? Nosso grande parceiro. Olha, pessoal, Fica a dica indicação aqui, ó. aqui de leitura, O Sequestro da Segurança, por favor, leitura obrigatória aí para os gestores de segurança. Muito obrigado, Eu te porque a agradeço. gente ficou muito feliz, excelente, pessoal aqui nos bastidores, muito Agradecer ao obrigado. pessoal dos bastidores e a audiência lá. E a audiência, então sigam nossos canais, né? Logo, logo tem mais coisa aí pra gente, tá bom? Abração, obrigado. Valeu.